Em uma pequena cidade, Henrique foi criado em um orfanato, sendo o único orfanato daquela região. Ele não teve qualquer tipo de informação sobre seus pais biológicos. O que se sabe é que sua mãe deu à luz no hospital e misteriosamente desapareceu logo em seguida, sem deixar rastros. Por ser um bebê prematuro e doente, Henrique teve dificuldades em seu desenvolvimento, e nenhum casal adotivo se interessou por ele. Apesar de uma infância desafiadora, o menino cresceu inteligente e determinado, sempre repetindo para si mesmo que se tornaria no futuro um homem bem-sucedido. As outras crianças zombavam dele, mas anos mais tarde, Henrique realmente alcançou sucesso. Alcançando a maioridade, resolveu deixar o orfanato, então ele começou a trabalhar duro. Henrique era um rapaz astuto, e logo percebeu que o comércio eletrônico era o futuro. Sua loja online rapidamente se destacou na sua região, alcançando, por fim, todo o país, tornando Henrique uma pessoa milionária. No entanto, ele não era uma pessoa arrogante, e sempre buscava ajudar o orfanato onde cresceu. Nas festas do orfanato, ele levava muitos presentes e doces para as crianças, contratando animadores para realizar apresentações teatrais. Henrique desejava trazer um pouco de alegria para a vida daqueles pequenos órfãos, mesmo sabendo que o mais importante era uma família amorosa, algo que ele não poderia oferecer a elas, algo que ele próprio ansiava. Os anos passaram rapidamente, e Henrique começou a considerar a ideia de construir uma família. No entanto, ele estava acostumado a viver sozinho, e não sabia se seria capaz de mudar um dia. As mulheres não permaneciam por muito tempo em sua vida, e ele sentia que a maioria delas estava interessada apenas em seu dinheiro. Mas Henrique sonhava em encontrar uma mulher que ele amasse de todo o coração, e que o correspondesse igualmente. Certa vez, depois de um dia cansativo de trabalho, seu amigo o ligou convidando para uma festa noturna, que iria acontecer naquele dia. Como Henrique era uma pessoa muito pacata, logo negou o convite do amigo. Mas mesmo assim, seu amigo insistiu para que Henrique o acompanhasse. Não resistindo, ele acabou aceitando a proposta do amigo, e indo àquela festa. Chegando naquele local, Henrique se deparou com olhares e admiração de muitas garotas que ali se encontravam. Mas como de costume, ele não deu atenção. Em um dado momento daquela festa, Henrique avistou uma garota diferente de todas que ali estavam. Era uma jovem muito linda, que estava sozinha no meio da multidão. Ele então decidiu se aproximar da moça, na qual se chamava Carol. Ambos tiveram uma forte conexão, e resolveram permanecer por horas juntos, naquela noite. Depois daquela noite, Henrique nunca mais conseguiu manter contato com Carol. Devido à correria do dia a dia do seu trabalho, Henrique se manteve afastado do orfanato por um longo tempo, mas mesmo distante, ele nunca deixou de ajudar financeiramente aquela instituição. Após passar quase 6 anos, Henrique resolveu voltar ao orfanato onde fora criado. Ele levou presentes para as crianças. Crianças essas que estavam brincando felizes do lado de fora. Dentre elas, um menino de aproximadamente 5 anos se destacou. A criança correu até Henrique, abraçando suas pernas e chorando alto. Os educadores tentaram distrair a criança, mas ela soluçava, chamando Henrique de papai e implorando para ir embora com ele. Henrique ficou confuso. Nunca antes as crianças haviam reagido tão intensamente à sua presença, e as palavras daquele menino tocaram seu coração. Naquele dia, ele tinha planos após o seu retorno presencialmente, de discutir reformas com a diretora, mas, em vez disso, entregou os presentes para a equipe e rapidamente se dirigiu ao carro, alegando ter assuntos urgentes e importantes para resolver. Era apenas uma desculpa,
pois sua mente estava fixada naquela criança, se perguntando como ela se sentia naquele momento, sendo traída e abandonada novamente. Era possível que ela realmente o considerasse seu pai? Henrique sentia empatia por todas as crianças abandonadas, e para ajudá-las de alguma forma, ele assumiu a responsabilidade pelo orfanato. Ele frequentemente dizia às crianças que, assim como qualquer outra pessoa, elas eram únicas, com talentos e que podiam ter sucesso na vida, assim como ele mesmo havia alcançado. Porém, aquela situação estranha e desconcertante ainda pairava em sua mente. No dia seguinte, Henrique retornou ao orfanato determinado. O menininho que o chamava de pai continuava a preocupar sua alma. Ele decidiu que era necessário conversar com a diretora e esclarecer a situação. Ao chegar, foi recebido com um sorriso caloroso pela mulher, que prontamente começou a se desculpar pelo ocorrido no dia anterior. Ela tentou explicar que situações semelhantes eram frequentes no orfanato, uma vez que as crianças sempre nutriam a esperança de serem levadas para casa por seus pais verdadeiros. Henrique compreendia bem esse comportamento, mas havia algo que ele não conseguia entender: por que aquele menino o chamava de papai? Parecia a ele que, nos olhos da criança, havia um sentimento de alívio, como se finalmente tivesse encontrado seu verdadeiro pai. Henrique não conseguia acreditar que tudo não passasse de fantasia infantil. Foi então que a diretora, suspirando, admitiu que havia algo realmente peculiar naquela situação. O nome do menino era Miguel, e ele havia chegado ao orfanato há 5 semanas atrás. A diretora comentou que a mãe de Miguel o deixou no orfanato, pois não tinha condições de sustentar a criança, e também que ela era muito jovem e imatura, e que Miguel tinha sido fruto de uma relação momentânea não planejada com um rapaz. Antes mesmo de conhecer Henrique, Miguel já desenhava retratos de um homem que se assemelhava exatamente a ele, afirmando ser seu pai. Com essas palavras, a mulher retirou alguns desenhos de uma pasta sobre a mesa. Ao observá-los, a alma de Henrique se agitou. Embora não fossem retratos precisos, uma característica era inconfundível: uma cicatriz profunda em sua bochecha direita, resultado de uma briga na escola. Naquele momento, a professora de Miguel entrou na sala, e revelou que havia conversado com o menino sobre seus desenhos. Miguel prontamente contou que sua mãe havia mencionado há um tempo atrás seu pai quando ele apareceu na televisão. A professora acrescentou, em voz baixa, que Miguel, ao ver Henrique, naquele momento, a criança resolveu arrumar suas coisas e ansiosamente ir embora com ele, pois achava que era seu pai. A diretora tossiu suavemente, mas de forma significativa, como se tentasse evitar que a jovem professora dissesse algo desnecessário. Era evidente que ela tinha medo de assustar um benfeitor que investia consideravelmente no desenvolvimento do orfanato. Afinal, qualquer pessoa poderia se declarar pai de uma criança, mas isso não significava que fosse verdade. Henrique sentiu uma mistura de emoções dentro de si. Por um lado, havia um sentimento de alegria e entusiasmo por possivelmente ter encontrado um filho, que ele mesmo desconhecia. Mas, ao mesmo tempo, havia dúvidas e medos que o assombravam. Ele precisava entender a situação completamente, antes de tomar qualquer decisão. Decidiu então se encontrar com Miguel em um ambiente mais calmo, onde pudessem conversar a sós. No encontro, Henrique escutou atentamente Miguel contar sobre sua mãe, que mencionava um homem parecido com ele e afirmava ser seu pai. Miguel estava cheio de esperança, e um desejo profundo de ter uma família. Ele descreveu os sonhos que tinha de encontrar seu pai, ter um lar e ser amado. As palavras tocaram o coração de Henrique, que percebeu a determinação e a inocência nos olhos daquele menino. No final da conversa, Miguel revelou o nome da sua mãe, na qual se chamava Carolina. No mesmo instante, Henrique se lembrou daquela linda moça que encontrou, e se relacionou, há um tempo atrás em uma festa noturna.
Com o coração cheio de emoção e certeza, Henrique decidiu fazer um teste de DNA para confirmar a possível ligação de paternidade. O resultado chegou e revelou que ele era de fato o pai biológico de Miguel. Foi um momento de mistura intensa de alegria e responsabilidade. Henrique abraçou Miguel como nunca antes, sentindo uma conexão profunda e a certeza de que aquele menino era realmente seu filho. Decidiu então oficializar a adoção de Miguel e levá-lo para casa. Através da diretoria do orfanato, Henrique tentou contato com Carol, mas não obteve êxito. Mas, a partir daquele dia, suas vidas se transformaram em uma jornada de descobertas, amor e construção de uma família. Henrique e Miguel aprenderam a se conhecer e a construir uma relação sólida. Henrique estava determinado a ser um pai presente e amoroso, oferecendo a Miguel o apoio e a segurança que ele tanto ansiava. Juntos, criaram momentos especiais, compartilharam risos e enfrentaram desafios, formando um vínculo inquebrável. Enquanto Henrique vivia a alegria da paternidade, não se esquecia de suas raízes no orfanato. Ele continuou a apoiar a instituição, agora não apenas como um benfeitor, mas também como um exemplo de superação e sucesso. Henrique usava sua influência e recursos para melhorar as condições do orfanato e oferecer oportunidades às crianças que lá viviam. O sonho de Henrique de encontrar uma mulher para compartilhar sua vida também se tornou realidade. Ele conheceu Ana, uma mulher amorosa e generosa, que aceitou Miguel como seu próprio filho. Juntos, eles formaram uma família feliz e completa. Henrique nunca deixou de lembrar de onde veio, e das dificuldades que enfrentou em sua jornada. Ele se tornou um defensor incansável das crianças órfãs, trabalhando para criar um sistema de adoção mais eficiente, e proporcionar melhores oportunidades para aqueles que, como ele, cresceram sem uma família. A história de Henrique e Miguel inspirou muitas pessoas ao redor do país. A coragem, a determinação e o amor incondicional desse pai e filho se tornaram um exemplo de como superar as adversidades e construir uma vida significativa. E assim, Henrique, o menino que cresceu em um orfanato sem conhecer seus pais, se transformou em um homem bem-sucedido, pai amoroso e defensor dos direitos das crianças. Sua jornada mostrou que o amor verdadeiro pode superar as barreiras do passado e criar um futuro repleto de felicidade e esperança. Agradecemos a você, querido inscrito e ouvinte, por ter assistido até o fim essa linda história. Para ver mais vídeos assim, curta, comenta e compartilha. Até mais!